quando Deus ele já tinha o propósito de formar os primeiros seres viventes, quando Deus ele tinha o propósito de dar vida a Adão e Eva. Este propósito que Deus, a qual ele tinha, era o propósito para que o homem ele tivesse uma comunhão plena diante do nosso Senhor. Ora, nós temos um conhecimento que Deus ele proporciona todos os benefícios para Adão e Eva lá naquele jardim. Mas veja bem que um elo ele foi quebrado. Deus menciona para Adão e Eva que eles podiam comer de todos os frutos que havia diante daquele jardim. Mas a Bíblia menciona que o Senhor menciona, mas o fruto que há no meio do jardim, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, este vocês não comam. A partir do momento que vocês comerem, vocês vão morrer. A Bíblia vai mencionar que no momento, Adão e Eva, eles desobedecem ao nosso Senhor. Aqui eu estou fazendo uma introdução rápida para que nós venhamos ganhar tempo e para que nós não venhamos também prolongar a esta ministração. A palavra de Deus vai mencionar que Adão e Eva, eles desobedecem uma ordem, uma ordenança do nosso Senhor. Sabemos que aqui fora nós temos regras para ser cumprida. Sabemos que aqui fora também, diante das leis dos homens, nós temos regras para que nós venhamos obedecer. Sabemos que se você passar diante de um sinal vermelho, você está desobedecendo a lei do trânsito, e isso traz consequências sobre a sua vida. Então veja bem que existe leis, princípios, conceitos humanos para que nós venhamos obedecer. E diante deste princípio, a Bíblia vai mencionar que eles pecaram, erraram diante do nosso Deus, quebraram o princípio, e todas as consequências agora, ela vem diante de todos os seres humanos. A palavra de Deus, ela está relatada diante deste texto que nós lemos. O livro de Deuteronômio, o capítulo de número 11, o versículo de número 26. Você pode analisar a Bíblia, desde o primeiro livro até o último, Apocalipse. Você nunca vai achar uma multidão que contemplou tantos sinais, prodígios, maravilhas, tantos milagres de Deus, igual a este povo. Este povo, eles contemplaram o Senhor tirando eles do Egito com mãos fortes, mãos poderosas. Esse povo, eles contemplaram Deus enviando as 10 pragas do Egito. Eles contemplaram o mar vermelho, ele sendo aberto. Eles viram todo o exército de Faraó, ele sendo morto diante daquelas águas. O mar se abriu para que o povo de Deus passasse. Mas quando o exército de Faraó estava diante, no meio daquele mar, onde a palavra de Deus menciona que abriu 2 colunas, um de um lado e outro de outro. Mas a Bíblia menciona que quando eles estavam ali, o exército de Faraó, as águas se juntaram novamente, e todo o exército de Faraó, eles morrem, eles perecem ali. Eles contemplaram grandes maravilhas, grandes sinais, grandes prodígios diante do nosso Senhor. Mas mediante esta caminhada, mediante esta peregrinação que Deus constituiu para com eles, para que eles fossem até uma terra prometida, era a promessa do nosso Senhor para com a vida deles. Então, vários deslizes, este povo, eles acometeram diante do nosso Senhor. Mas diante deles, havia um líder espiritual, que falava face a face com o nosso Senhor. Havia Moisés. E veja bem que quando Moisés trazia um relato para eles, da parte do nosso Senhor, aquele povo, eles criam, eles temiam diante das ordenanças do nosso Senhor
Senhor, porque sabia que Moisés, ele tinha intimidade com nosso Senhor. A palavra de Deus, ela vai relatar que Deus, ele dá muitas ordenanças para que aquele povo, eles permanecessem retos, fiéis, obedientes ao nosso Senhor. Diante da liturgia deste culto, foi mencionado aqui esta noite, para que nós venhamos estar sensível à voz do nosso Senhor. Deus usou o pastor Diego para mencionar que nós temos que estar sensíveis à voz do nosso Senhor. A voz de Deus é a palavra do nosso Senhor. A voz de Deus é os preceitos do nosso Deus. A voz de Deus é quando Deus, ele fala ao seu coração diante de uma ministração. Quando você está fazendo o seu devocional na tua casa, é a voz de Deus, ela falando ao seu coração. A Bíblia, ela vai relatar que dentro deste texto, o Senhor, ele traz vários conceitos. O Senhor, ele traz para com este povo agora vários conceitos para que eles praticassem sobre a tua vida, para que eles ensinassem os teus filhos, para eles andarem nos caminhos do nosso Senhor, para que eles não viessem desviar, mas eles ensinassem aos teus filhos os mandamentos do nosso Deus. Mas é interessante, Deus, ele não faz a mim e a você como um robô. Porque o robô, a pessoa, ela fica com o controle, ele controla aquele robô. Mas ao contrário, Deus, ele dá aquela palavra, algo que se chama livre-arbítrio. E este capítulo e versículo que nós lemos é o livre-arbítrio de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Nós temos escolha. Deus, ele coloca diante de nós a escolha, o caminho que nós queremos seguir, a vida que nós queremos seguir. Mas as consequências vêm sobre a minha vida e a sua vida através das nossas escolhas. Deus, ele coloca dois caminhos para mim e para você. O Senhor menciona: eis que eu coloco diante de você. Eu coloco a bênção e eu coloco a maldição. É você que escolhe. É você que faz a escolha. A vida que você quer, o caminho que você quer seguir. A Bíblia, ela vai relatar quando Deus, ele passa para Noé aquilo que Noé, ele tinha que fazer. A Bíblia menciona que Noé, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus e ele fez tudo conforme o Senhor ordenara sobre a vida da pessoa, sobre a vida dele. Noé, ele obedeceu ao nosso Senhor. A palavra de Deus vai dizer que a obediência, ela é o princípio de alguma coisa. Ela é o princípio daquilo que traz benefício sobre a tua vida. A obediência é o princípio de uma pessoa sábia. A obediência, ela é o princípio da sabedoria. Então Deus, ele coloca dois caminhos. Eis que hoje eu coloco diante de vós dois caminhos: a bênção e a maldição. Em outras traduções, a vida e a morte. Qual o caminho que você queira seguir? A maldição, ela vem sobre a vida da pessoa assim. A maldição, ela pode vir diante de uma família. A maldição, ela pode vir diante de uma nação. E quantas nações hoje estão por debaixo de maldição? A forma que a maldição, ela vem sobre a vida de uma pessoa, sobre uma família, sobre uma nação, é mediante a desobediência. Não existe outra forma. Não existe outro meio. E não existe uma outra conduta ou questão com que a pessoa, ela venha quebrar esta maldição,
se ela não voltar para o princípio da obediência. A maldição, ela é quebrada a partir do momento que ela volta para o princípio da obediência ao nosso Senhor. O objetivo de Deus é nos abençoar. O objetivo de Deus, o propósito de Deus é fazer com que a minha família, a minha casa, a sua casa, ela seja próspera, ela seja abençoada, que a nossa casa, ela seja repleta da presença de Deus, mas requer uma obediência. Como eu disse, Deus não faz você como robô. Ele deixa com que você venha escolher. E nesta noite, a escolha, ela é minha e ela é sua. Qual caminho nós queremos seguir? Estava vendo até mesmo essa semana, milhares de pessoas, elas têm sido batizadas em uma nação que estava passando pela a pior maldição. Há quantos anos estava passando pela pior maldição? Uma nação que vivia uma miséria, uma pobreza. Estou falando do continente africano. Você que tem um contato de uma revista chamada 1040, Janela 1040, você pode ter acesso a isso. Lá são 1 milhão de pessoas passando pela água do batismo. 1,5 milhão de pessoas aceitando a Jesus Cristo. Mas o porquê? Porque reconheceram que diante dos seus antepassados e vieram até eles, quantas maldições, quantas consequências aquele povo passou, sendo que agora eles têm um conhecimento que tão somente através de Jesus eles têm a bênção, eles têm o benefício, tão somente através de Jesus que os céus ele é aberto sobre a minha vida e sobre a sua vida. A maldição ela vem sobre a vida da pessoa, semelhante à leitura quando estava fazendo o recolhimento do dízimo e das ofertas. Por não ouvir, obedecer e praticar a palavra de Deus. Com maldição, nós somos amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados. Não existe outra forma. É o caminho que a pessoa ela procurou para com a sua vida. Se na tua vida as coisas não estão acontecendo, a culpa ela não está de Deus, em Deus, mas começa a analisar a sua escolha, o caminho que você está trilhando, o caminho que você está traçando. As portas podem estar fechadas, mas começa a analisar o caminho que você tem escolhido. A Bíblia ela menciona diante de um amor, mas eu não estou dizendo amor de elo. Eu quero mencionar para você um amor fraternal, um amor de irmão, um amor que você tem um pelos outros, aquele amor que você se compadece diante de uma pessoa que está caída, diante daquele irmão que necessita de algo, diante daquela pessoa que te feriu, que te machucou, que caluniou a você. Mas quando você está dentro da palavra de Deus, você está cumprindo os mandamentos do Senhor. Porque Deus ele pegou os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, ele entregou para Moisés. Jesus ele veio, Jesus pega os 10 mandamentos, Jesus ele simplifica em 2: amará a Deus acima de todas as coisas, amará o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que agora vem o apóstolo Paulo, ele pega os 10 mandamentos, ele pega
dois mandamentos que Jesus mencionou, e agora o apóstolo Paulo, ele simplifica em um. Ele menciona: aquele que ama o próximo como a ti mesmo, ele já cumpriu toda a lei. E a palavra de Deus aqui ela está mencionando: se você obedecer, que diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a maldição, eis que hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, ordenança do nosso Senhor. Deus ele está cheio, Deus ele está infatigado de barulhos, muito barulho e pouca obediência. Deus ele requer obediência desta igreja. Quando eu falo igreja, é a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Não estou falando dos novos, não. Eu estou falando da igreja de Jesus. Uma igreja que perdeu os princípios da obediência. Uma igreja que está semelhante àquela multidão que andava com Jesus. Uma multidão que não somente queria bênção, queria ser abençoado, mas nunca queria ter uma vida reta, repleta com o abençoador que é Jesus Cristo. Uma entrega por total, só queria bênção. Qual a diferença da igreja de hoje? A igreja de hoje, ela tem, mas para receber uma revelação, para receber uma profecia, Deus fala comigo através do profeta, tá? Deus quer falar com você. A melhor profecia é a palavra de Deus. E Deus nesta noite fala ao teu coração: volte à obediência. Volte ao princípio da obediência. Deuteronômio, capítulo de número 28, que diz assim: aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deuteronômio capítulo 28. Você pode abrir comigo. Isso daqui é para nós nesta noite. Aleluia, Jesus. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, ser fiel a Deus, amar o próximo, não ser idólatra. E a idolatria tem entrado dentro da igreja. Você tem feito ídolo algumas coisas, objetos, você tem feito como ídolo. Se colocar um propósito aqui na igreja, 2 meses sem mexer no WhatsApp, ídolo, colocou acima de Deus. 2 meses sem telefone, eu não aguento. Eu não consigo ficar 1 minuto sem mexer no meu celular. Ídolo. Você coloca algo acima de Deus. E o Senhor menciona: se atentamente ouvides a minha voz. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas não ouvem mais a voz de Deus? Não ouvem mais a voz de Deus. Sabe por quê? Porque vem para a igreja e quer ouvir aquilo que ela quer ouvir, mas não quer ouvir aquilo que Deus quer falar. Tão somente quer uma palavra de alta ajuda. Quer ouvir uma palavra: Deus é contigo, Deus vai te abençoar. Mas nos últimos dias que nós estamos vivendo, a igreja ela tem perdido seus princípios diante do Senhor. Uma igreja capitalista, onde o capitalismo ele tem se
está correto. O pecado tem entrado dentro das igrejas. Mas o Senhor não menciona: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor e guardar os meus mandamentos, parar de mentir, parar de grupinhos dentro da igreja, parar com contenda dentro das igrejas. Se ouvirdes a voz do Senhor e guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, a palavra de Deus menciona que eu não preciso correr atrás das bênçãos. Quando eu guardo os mandamentos do Senhor, você guarda os mandamentos do Senhor, você não precisa correr atrás das bênçãos. Deus me abençoa, ao contrário, é a bênção que ela sai a 100 por hora atrás de você e alcança a sua vida. É desse jeito que acontece, é assim que funciona. O versículo 2: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Glória a Deus. Bendito será na tua cidade, bendito será na tua cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos da tua ovelha. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Ou seja, a pessoa, ela é abençoada em todas as áreas sobre a tua vida. Ela é abençoada na área financeira, na área material, na área espiritual, na saúde. Deus cuida, Deus protege, Deus está no controle. É como se o Salmo 91 tivesse aplacado ou aplicado sobre a vida da pessoa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, obediência. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, nada atinge essa pessoa. Descansa em Deus, descansa no nosso Senhor, porque ouviu a voz de Deus, está cumprindo os mandamentos do Senhor, está diante das ordenanças do nosso Deus. Eu fico imaginando, igreja, neste momento, se tivesse uma reunião solene nos céus, todos os patriarcas olhassem para a igreja que nós somos hoje, o que eles iam pensar de mim? O que eles iam pensar de você? Que igreja que vem para o culto, mas com o coração cheio de ódio, o coração cheio de mágoa, o coração cheio de rancor. Que igreja que o seu interior está corrompido, mas ele olha para outro membro. Que igreja que está diante dos preceitos do Senhor, que as bênçãos de Deus estão decorrendo sobre a tua vida, está sofrendo, está, muitas das vezes está chorando, está gemendo de dor, mas não deixa os princípios de Deus, porque crê que o choro pode durar uma noite, tempo, mas a alegria de Jesus Cristo, ela está vindo sobre a vida dela. Eu quero dizer para você nesta noite, a igreja de Jesus Cristo, a igreja é você. Ela tem que voltar aos princípios. Ela tem que voltar aos princípios da obediência ao nosso Senhor. Nós precisamos verdadeiramente ser igreja, uma igreja verdadeiramente lavada e remida pelo sangue do nosso Senhor. Uma igreja que as pessoas olham aí afora, lá vai um crente, lá vai uma pessoa que serve a Deus. Uma igreja que volte novamente, semelhante aos anos 70, aos anos 80,
que quando um sacerdote, um pastor ou um bispo, seja quem for, tinha um respeito aí afora. Se uma pessoa passasse mal, estava doente, chama o pastor, chama o bispo, chame aquela pessoa. Se acontecesse alguma coisa diante de um hospital, seja qual for o lugar, chame tal pessoa, porque é crente, é fiel a Deus, é obediente ao Senhor, está dentro dos princípios do nosso Deus. Glória a Deus. A obediência faz com que você venha a ser referência diante de muitas vidas aí afora, que estão caídas, que estão necessitadas, que precisam de remédio, necessitam de cura. A obediência, ela traz sobre a tua vida o brilho de Jesus Cristo sobre a tua face. A obediência, ela traz sobre a tua vida a chama do Espírito Santo ardendo cada vez mais dentro da tua alma, dentro do teu coração. Essa obediência, ela traz uma grande transformação. E a palavra de Deus, ela menciona lá no livro de 1 Samuel. Abra lá comigo, você que pode. 1 Samuel capítulo 15, o versículo de número 22, que diz assim: porém, Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que em obedecer a sua palavra? O obedecer é melhor do que sacrificar. Glória a Deus. Eu só vou ter aqui. Deus, ele não quer holocaustos. Ele não quer sacrifício. Deus, ele não está esperando com que você ore, jejue 3 dias, 1 semana, mas não tem princípio de obediência. Deus, ele não quer sacrifício. Deus, ele quer de você obediência. Eu acredito que você almeja que muitas coisas venham a ser mudadas sobre a sua vida. Como eu refrisei e mencionei para você no início, não existe uma porta, não existe uma brecha que venha trazer maldição na vida de uma pessoa, a não ser a desobediência. Não é porque fez trabalho de macumba. Não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele está protegido pelo nosso Deus. Essa semana veio algo para a vida da minha esposa, e eu mencionei: está amarrado esse negócio em nome de Jesus. Eu te conheço, eu sei a vida que você tem com Deus. Esse demônio não está agindo, porque quem age em você é o Espírito Santo de Deus. Não é porque nós somos uma só carne, porque eu conheço a vida dela. Eu sei que ela é em Cristo Jesus. A obediência, ela atrai os céus abertos sobre a tua vida. A obediência faz com que você ouve a voz de Deus, e você conhece a voz de Deus. O Senhor menciona: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E o bom pastor menciona: eu conheço as minhas ovelhas, e elas também me conhecem. Mas o bom pastor menciona: eu tenho outras ovelhas que estão por aí, fora do aprisco, mas elas ouvirão a minha voz, e elas vão reconhecer a minha voz. Olha aí o privilégio de Deus. Então veja bem, a pessoa que ela está por debaixo
princípios de Deus. Ela conhece e ela reconhece quando verdadeiramente Deus está falando com ela, quando Deus está chamando a ela. Os meus filhos, qualquer um deles, eles podem estar em qualquer lugar, no meio de uma multidão. Se eu falar, pai, eu reconheço a voz dos meus filhos. As pessoas da minha família falar, Luiz Carlos, eu reconheço a voz. É assim com Deus. Ele conhece a sua voz, mas muitas das vezes a igreja, ela não tem reconhecido quando Deus fala. Ela não tem tido esta noção quando Deus está falando. Samuel, Deus chamando, mas não compreendia, não conhecia aquela voz, não tinha entendimento de quem ele estava chamando. Sintonia. Deus te chama hoje novamente para o caminho da bênção. Deus te chama novamente para os preceitos dele. Deus te chama nesta noite novamente para que você venha trilhar o caminho que Deus preparou para você. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus.